Muito bom dia a todos. É uma enorme satisfação poder participar mais uma vez deste importantíssimo Congresso de Direito Tributário, algo que, enfim, me alegra muito pelo fato de não ser um tributarista, ser um estranho no ninho, e ainda assim, insistentemente, receber a honraria, o convite para falar num congresso de tributaristas. E neste ano, o tema que me foi solicitado, a relação entre o direito da concorrência e o direito tributário, na verdade, digamos, conclui o percurso da terceira conferência, sem ser um tributarista, que eu faço sobre este tema ao longo do ano. No início do ano, eu escrevi um artigo para o jornal Valor Econômico, justamente sobre concorrência e tributação. A partir deste artigo, recebi um convite para participar do Congresso de Direito Tributário de Curitiba, onde já fiz esta conferência. Depois recebi o mesmo convite para apresentar aqueles argumentos num Congresso de Direito Tributário no Recife, e agora, enfim, pela terceira vez, apresento a mesma conferência em São Paulo. Talvez, na primeira, pelo menos para mim, uma primeira apresentação de um conjunto de argumentos, de uma seleção de argumentos, aquilo causou em mim uma impressão razoável. Não é? Já na segunda ocasião, achei que a coisa não andou tão bem. Espero que a terceira apresentação não seja a tragédia completa, a regressão completa das apresentações e que a minha decepção não seja muito grande. Mas eu conto um pouco da história de como este argumento foi sendo desenvolvido por mim. Eu, quando preparei o artigo para o jornal, o problema que eu punha no artigo era o seguinte: em que medida, eventualmente, o CAD, porque a minha advocacia é uma advocacia na área do direito concorrencial, como o CAD, eventualmente, pode atuar diante de uma legislação que provoque desequilíbrios na concorrência, ou diante de decisões judiciais, com trânsito em julgado, sem trânsito em julgado, com liminar, sem liminar, enfim, pouco importa aí o detalhe de cunho processual, mas o que o CAD pode fazer diante de uma legislação ou de decisões judiciais que provoquem desequilíbrio concorrencial. Sobra algum espaço para a intervenção do CAD diante destas questões? Era este o problema posto pelo artigo e depois reproposto nas duas conferências anteriores. E é o mesmo problema que eu gostaria de apresentar, submeter à apreciação dos senhores. Inicialmente, quando eu escrevi o artigo, submeti aos meus colegas de escritório. Lá eu lido com o direito concorrencial, mas há outros colegas que lidam com o direito privado, com contencioso cível, com direito tributário, e todos me acharam que era um pouco insensato o que eu estava escrevendo a respeito das possibilidades do CAD interferir nestas situações, diante de uma legislação ou de uma decisão judicial que desequilibrasse o jogo competitivo. Acharam impróprio o que eu estava preparando. Submeti, então, aos meus colegas que lidam com o direito concorrencial. E a opinião continua a mesma. Os concorrencialistas também achavam impróprio o que eu estava pensando, mas, de qualquer modo, achei que valia a pena, mesmo alertado pelos amigos, correr o risco de apresentar o argumento, que é o que eu vou fazer, o mesmo risco. Sei que é muito polêmico o que eu vou dizer, mas o mesmo risco eu prefiro, digamos, correr também diante de vocês. Evidentemente, já afasto de cara, para que, além do prazer pelo risco, não me tomem por louco, já digo, é claro que o CAD não tem nenhuma competência, nenhuma capacidade para interferir, por exemplo, na questão legislativa e muito menos para revogar uma decisão judicial. De forma alguma, isso passa pela minha cabeça. De qualquer modo, ainda assim, sobra um espaço, na minha maneira de ver, e é isso que eu pretendo demonstrar,
para que o CAD atue nestas questões. O problema é saber como. Claro que não é revogando a decisão judicial, muito menos revogando a legislação, mas ainda assim sobra algum espaço. É isso que eu quero explicar para os senhores, por conta de que a lógica do direito tributário e a dinâmica de aplicação do direito tributário são uma lógica e uma dinâmica muito diversas da lógica e da dinâmica de aplicação do direito concorrencial. E se a gente entender estas diferenças, acho que fica um pouco mais fácil situar o problema para os senhores. Então, eu começaria, em primeiríssimo lugar, como digamos, um pressuposto epistemológico da conversa, por dizer o seguinte: podemos dizer que o direito, a ordem jurídica, passou nos últimos 200 anos por 3 momentos distintos, e o problema que eu vou apresentar aos senhores diz respeito à última etapa destes 3 momentos. De maneira que nós poderíamos dizer que o Estado liberal pressupõe um consenso razoável a respeito das regras do jogo. O direito é visto da perspectiva liberal como a regra do jogo. À medida em que aumenta a conflituosidade social e, consequentemente, a disputa a respeito de qual é a regra do jogo, a conflituosidade em torno das regras do jogo, eu passo para uma segunda etapa nesta discussão, que vai enfatizar não tanto o caráter de ser ou não o direito à regra do jogo, mas sim que vai enfatizar quais são os objetivos perseguidos pelas regras. Aí eu caminho do Estado liberal para o chamado Estado social, para o Estado intervencionista, que é um Estado que adota esta postura, digamos, finalística, teleológica, de intervenção no domínio econômico. Mas o problema, na minha maneira de ver, o problema que nós vamos enfrentar hoje, da relação entre direito tributário de um lado e direito da concorrência de outro, ele se coloca numa terceira etapa desta discussão, na qual o direito não é percebido nem exclusivamente como a regra do jogo, e tampouco a questão dos objetivos perseguidos pelas regras estão em primeiríssimo lugar. Ao contrário, o momento contemporâneo me parece ser o de uma luta muito grande, não apenas em torno da regra do jogo, mas uma luta muito grande também a respeito dos objetivos perseguidos pelas regras. De maneira que esta situação atual de um jogo com as regras propicia um tipo de competição muito diversa daquela com a qual os concorrencialistas, por exemplo, os advogados especializados em direito antitruste, estão acostumados a lidar, e eu diria, um tipo de competição também que os advogados, de uma maneira geral, mesmo aqueles que não lidam com o antitruste, estão acostumados a enfrentar. Um tipo de antinomia, de conflituosidade no conjunto das regras, que não é a conflituosidade usual, para a qual nós temos mecanismos de hermenêutica, de técnica jurídica, para oferecer respostas. Instaura-se, neste momento em que eu tenho um jogo com as regras, a possibilidade de que exista entre microsistemas normativos, eu estou falando aqui de tributação de um lado e de legislação de defesa da concorrência de outro, mas poderia incluir aqui legislação de defesa do consumidor, legislação ambiental, legislação societária, legislação obrigacional. Eu tenho microsistemas normativos que começam a estabelecer, muitas vezes, conflitos, competições legais, competições normativas no interior do ordenamento jurídico. Eu não estou falando de competição entre empresas, não estou falando de competição econômica, mas eu estou falando de competição entre micromodelos jurídicos. Claro, isto fica um pouco mais evidente, pode ser exemplificado na questão, por exemplo, da guerra fiscal. O que é a guerra fiscal, senão uma competição entre
regimes jurídicos especiais. Isto tanto num país como o Brasil, quanto, se vocês forem examinar, na União Europeia, entre os diversos ordenamentos jurídicos, sistemas tributários dos países que integram a União Europeia. Eu tenho, consequentemente, uma competição entre microsistemas, ou então uma competição entre ordenamentos. O ordenamento jurídico brasileiro oferecendo um marco regulatório, um marco tributário, comparado ao marco tributário, por exemplo, chinês ou argentino, e assim sucessivamente. É neste contexto de competição entre ordenamentos jurídicos, de competição entre microsistemas normativos, que um problema como este, o da relação entre direito da concorrência e direito tributário, pode ser, na minha maneira de ver, examinado. Então, este é um primeiro pressuposto importante, a instauração de um jogo com as regras e a competição que se estabelece no interior deste jogo com as regras. Segundo passo, do ponto de vista metodológico importante, é o de se estabelecer uma diferenciação entre a racionalidade do direito tributário e a racionalidade do direito antitruste. Eu diria que para o direito tributário, claro, exagerando um pouco aqui para efeitos didáticos nesta comparação, nesta tipologia, uma tipologia muito mais com pretensões didáticas do que qualquer outra coisa, mas poderia dizer que para o direito tributário, a ideia de tipo fechado é uma ideia muito importante, é uma ideia fundamental. Vimos agora há pouco o ministro Delgado ressaltando a importância da tipificação para o direito tributário. Com o direito antitruste, o que eu tenho é exatamente o oposto. Tá? Tipos abertos, talvez a própria noção de tipificação para o direito antitruste quase que seja uma noção irrelevante, o que já cria uma diferenciação muito grande entre a lógica tributária e a lógica concorrencialista. De outro lado, para o direito tributário, o formalismo jurídico tem também uma relevância muito grande. Ao contrário disto, para o direito antitruste, o que prevalece é a absoluta irrelevância das formas. Pouco interessa para a racionalidade antitruste qual a forma do contrato, qual a forma de organização empresarial ou qual o tipo, eventualmente, de ilícito. Desde que o resultado que desequilibra as relações de mercado, as relações concorrenciais, seja potencialmente atingível, eu tenho aí uma janela aberta para a intervenção do órgão de defesa da concorrência, do órgão antitruste. Então, aqui também eu tenho diferenças muito grandes. Do ponto de vista da dinâmica de aplicação do direito, de incidência do direito, nós poderíamos dizer também que, para o direito tributário, prevalece principalmente uma racionalidade do tipo ex post factum, ou seja, uma racionalidade que vai do ilícito à sanção, uma racionalidade jurídica que trabalha, digamos, com uma concepção normativa mais próxima daquela keynesiana, por exemplo, com a qual os juristas estão mais habituados. Ao contrário disto, o direito antitruste trabalha com uma racionalidade jurídica ex ante, com uma racionalidade jurídica antecipada, e que leva em conta a potencialidade de que eu tenha a produção de eventos futuros, ainda que estes eventos ainda não tenham acontecido ou nem venham a acontecer. Quer dizer, esta diferença entre racionalidade ex post factum ou ex ante também faz com que a dinâmica, a lógica de aplicação de cada um destes ramos do direito seja muito distinta. Além disto, nós podemos dizer, claro, não se limitando a isto, mas a lógica do direito tributário é muito mais uma lógica de incidência sobre direitos individuais, garantias individuais. Ao contrário disto, o direito antitruste está lidando com direitos difusos, com interesses coletivos, e tudo isto é muito importante
para que vocês compreendam o meu argumento final, meu argumento logo a seguir. Além disto, é possível dizer que, justamente por conta deste maior formalismo, por conta de lidar com tipos fechados, desta racionalidade ex post factum, o direito tributário lida com aquilo que os juristas costumam chamar de regra per se. Ou seja, enquadramento no tipo, subsunção, eventualmente aplicação ou não da sanção. Ao contrário disto, o direito antitruste lida com aquilo que os americanos chamam de regra da razão. Ou seja, faz-se um cálculo ex ante de possibilidade de consecução de determinados efeitos. E é isto o que recebe a sanção antitruste. A lógica é muito distinta daquela do direito tributário. Ou seja, o que está em jogo aqui são os efeitos anticompetitivos potenciais da conduta. Evidentemente, para o direito tributário, com todas estas características, a interpretação jurídica, ou mais estritamente jurídica, tem um peso infinitamente maior do que, por exemplo, para o direito antitruste, no qual, e esta talvez seja uma das raras exceções nos diversos ramos do direito contemporâneo, no qual esta afirmação pode ser feita com alguma tranquilidade, ao invés de uma interpretação exclusivamente jurídica, ou pelo menos da metodologia da interpretação jurídica clássica, o que prevalece na análise antitruste é principalmente uma interpretação de natureza econômica. Bom, com isto eu já tenho um panorama que diferencia bem um campo do outro. Claro, eu estou falando de direito tributário, de direito antitruste, algo em comum, evidentemente estes dois ramos têm. Mas todas estas especificidades fazem com que, entre direito tributário e direito da concorrência, eu tenha distinções, diferenças muito grandes. Muito bem. Com base em todas estas referências, nós podemos, então, acho que enfrentar o problema inicialmente proposto com subsídio teórico, com este suporte teórico. E o meu ponto de partida para a afirmação de que é possível ao CAD, mesmo diante de uma legislação que provoque desequilíbrio na concorrência, ou diante de uma decisão judicial que desequilibre as relações de mercado, interferir em determinadas situações, é uma afirmação que eu faço a partir da jurisprudência do CAD em alguns casos. O CAD nunca disse o que eu vou dizer agora, mas acho que é possível, extraindo-se elementos de algumas decisões do CAD, chegar à conclusão de que o CAD nunca disse, mas, muito provavelmente, está aí às portas, às vésperas, de dizer algo como o que eu vou afirmar. Eu pego alguns casos nos quais eu tenho absoluta licitude do contrato, da conduta, tá? Ou, então, o reconhecimento judicial da licitude, não apenas da legalidade, mas o reconhecimento jurisprudencial da licitude desta conduta, tá? E, ainda assim, nestas situações, o CAD acabou aplicando uma ou outra condenação. Rapidamente, eu passo aqui aos exemplos. Recentemente, o CAD condenou o Shopping Center Iguatemi por conta de um tipo de contrato de exclusividade que o Shopping Center Iguatemi firmava com os lojistas. Ora, não existe ilicitude nenhuma diante da nossa legislação privada em que sejam firmados contratos com cláusula de exclusividade. Além disso, numa ou noutra ocasião, por exemplo, lojistas do Shopping Center Iguatemi entraram em juízo contra esta cláusula, e esta cláusula foi considerada pelos tribunais, inclusive com coisa julgada, cláusulas perfeitamente lícitas.
Eu tenho, portanto, conformidade diante da legislação e conformidade também desta cláusula diante da jurisprudência, à luz da jurisprudência. Ainda assim, um shopping center concorrente, e não um lojista, um shopping center concorrente apresentou uma reclamação junto ao Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, alegando que aquelas cláusulas de exclusividade o impediam, por exemplo, de montar um mix de lojas, um shopping center capaz de concorrer com o shopping center Iguatemi. Pouco importa aqui quem tem razão nesta história, o fato é que, apesar dos tribunais reconhecerem a licitude da cláusula, apesar do ordenamento jurídico também chancelar a legalidade de cláusulas de exclusividade, ainda assim, por conta dos efeitos potencialmente anticompetitivos destas cláusulas, o CAD não apenas determinou que elas fossem consideradas não escritas, como ainda impôs uma multa ao Shopping Center Iguatemi por contratar daquela maneira. O Shopping Center Iguatemi não estava contratando de modo a ofender a jurisprudência ou a legislação obrigacional. Mas, ao contrário disto, entendeu o CAD que uma outra questão era a questão concorrencial, que envolvia uma racionalidade ex ante, que envolvia tipologia aberta, que envolvia interpretação econômica, que envolvia a potencialidade de se atingir um objetivo prejudicial ao ambiente competitivo e, diante de tudo isso, impôs a penalidade. Este já é um indício de como, eventualmente, eu posso aplicar todo este raciocínio também no exame da relação entre direito tributário e direito concorrencial. Segundo exemplo, diz respeito à cláusula de preferência. Duas coisas que sempre chamam a atenção no antitruste são cláusulas de exclusividade ou cláusulas de preferência. Novamente, eu tenho a possibilidade de contratar diante da legislação nacional com cláusula de preferência. Há um caso envolvendo a Companhia Vale do Rio Doce, que foi condenada pelo CAD a abrir mão de uma cláusula de preferência que possuía em relação ao minério de uma determinada e muito famosa mina de minério de ferro. É o caso que envolve uma das minas mais importantes do mundo, que é a chamada mina de Casa de Pedra. A Companhia Vale do Rio Doce tinha uma preferência para comprar minério de ferro da mina de Casa de Pedra, que pertencia à Companhia Siderúrgica Nacional. Aparentemente, nenhuma ilegalidade em relação a esta cláusula, este tipo de pacto. Ao contrário, CSN e Companhia Vale do Rio Doce promoveram uma reorganização societária e, como condição desta reorganização societária, estava justamente a manutenção da cláusula de preferência em relação à mina de Casa de Pedra. Muito bem. Aqui, novamente, pouco importa quem estava certo ou quem estava errado, a questão, como a do Shopping Iguatemi, ainda está pendente de apreciação pelo Judiciário, mas o fato é que o CAD também condenou a Companhia Vale do Rio Doce a abrir mão da cláusula de preferência em relação à companhia, à mina Casa de Pedra. Novamente aqui, digamos, uma decisão do CAD em desacordo com a legislação ou em desacordo com a jurisprudência, desde que eu não examine a questão do ponto de vista dos efeitos eventualmente anticoncorrenciais que esta cláusula tenha. Ora, o que o CAD está examinando é uma outra questão. Não é a legalidade da decisão judicial e muito menos a constitucionalidade da legislação, mas são os efeitos anticoncorrenciais de um determinado tipo de pactuação, de um determinado tipo de contrato. Até agora eu estou falando muito mais no plano de relações obrigacionais com efeitos concorrenciais do que propriamente no plano legislativo. Mas eu começo, então, a trazer alguns exemplos já mais próximos do problema de legalidade que está por trás da relação entre tributação e concorrência. Num outro caso, este já um pouco
mais antigo, apreciado pelo CAD, no caso Brasil Álcool, o que eu tinha era o seguinte: o próprio governo, por deliberações do Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool, o próprio governo estimula usineiros a se organizarem de um determinado modo de comercialização do álcool combustível. Tá? Os usineiros, em cumprimento aos conselhos, às recomendações ou às decisões do Conselho Interministerial, cumprem rigorosamente aquilo que o governo sugere e formam uma associação chamada Brasil Álcool para revender o álcool combustível. É apresentada também uma reclamação contra esta forma de organização dos serviços. O CAD, apesar das recomendações do governo cumpridas pelos usineiros, o CAD determina não apenas o desfazimento da associação Brasil Álcool, como cogita da possibilidade de impor uma multa àquela combinação, por entender que aquela combinação se aproximava de um cartel, tinha a forma de um cartel. Novamente aqui, já com recomendação governamental, eu tenho o governo dizendo uma coisa e o CAD contra aquilo que o governo recomenda, identificando um problema concorrencial na sugestão governamental. Quarto caso que eu trago à apreciação dos senhores diz respeito às tarifas de interconexão em telecomunicações. Surge no campo das telecomunicações a representação de uma empresa de telefonia contra a sua concorrente por conta da tarifa de intercomunicação, a chamada TURL, tá? E esta representação vai ao CAD. E o CAD diz o seguinte: claro que a regulamentação nesse setor é uma regulamentação que compete à Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. A empresa que cobrava a TURL fazia esta cobrança exatamente na forma definida e prescrita pela agência reguladora. E ainda assim, neste caso, o CAD disse o seguinte: na hipótese da agência reguladora promover uma regulação capaz de desequilibrar o mercado, ainda assim, não evidentemente revogando a regulação ou funcionando como uma segunda instância do processo regulatório, mas pura e simplesmente no âmbito da sua competência de aplicação da legislação de defesa da concorrência, tá? O CAD poderia ignorar a regulação específica e reequilibrar as relações de mercado, né, e, consequentemente, de algum modo, suspender a eficácia da regulação, ainda que de modo indireto, e, desta forma, reestabilizar o jogo competitivo, o jogo concorrencial. E, finalmente, quinto e último exemplo de como é possível se construir algo neste campo da relação entre o direito antitruste e o direito tributário, é um caso que envolve operadores portuários aqui no Porto de Santos. Eu tenho aí, enfim, e tenho algo parecido com uma confusão jurídica dessas típicas de, digamos, conflito entre microsistemas normativos, de jogo com as regras do direito percebido como jogo com as regras, a seguinte situação. Eu me reporto primeiro ao caso de Salvador, que talvez seja mais emblemático do ponto de vista didático e mais conhecido também do que o de Santos. Eu tenho, inicialmente, uma decisão da agência reguladora, no caso dos transportes aquaviários, a ANTAQ,
uma decisão da agência reguladora ambígua, confusa, mas que chega à conclusão de que um determinado preço cobrado pelo operador portuário de Salvador era um preço que tinha efeitos anticoncorrenciais no mercado de armazenagem do Porto de Salvador. Depois disso, surge um recurso de, enfim, duvidosa legalidade, mas pouco importa aqui a questão, um recurso hierárquico para o ministro dos Transportes, e o ministro dos Transportes diz, não, negativo, este preço pode ser cobrado tranquilamente, ele não tem nenhum efeito concorrencial, dá provimento ao recurso contra a decisão da agência reguladora. E depois, num terceiro momento, uma vez que eu tenho aí instaurado um conflito, aparentemente, no âmbito da administração, entre a agência reguladora e o ministério ao qual está ligada a agência, vem a Advocacia Geral da União e oferece um parecer normativo, dissipando o conflito de atribuições. Este parecer normativo é subscrito pelo presidente da República, com isto ele tem força de lei, tem uma força vinculante no âmbito da administração, e o parecer da Advocacia Geral da União revoga, então, a decisão do ministro. Tá? Eu tenho aqui claramente uma situação de jogo com as regras. Em Santos, o que acontece? Preço análogo, um preço público análogo a este de Salvador, só que em Santos a agência reguladora diz que a cobrança é perfeitamente legítima. Ao contrário da agência, da ANTAC, que diz é possível cobrar esse preço da maneira como os operadores de Santos estão cobrando, o CAD diz o seguinte, olha, pouco me interessa o que está dizendo a agência, o fato é que este preço tem um efeito anticoncorrencial e proíbe a continuidade da cobrança do preço e não se limita a isso, impõe uma multa aos operadores portuários de Santos. No caso de Santos, eu tenho decisões com trânsito em julgado, dizendo que a cobrança daquele preço é uma cobrança lícita. Eu tenho a agência reguladora do setor dizendo que a cobrança é lícita. A única decisão que escapa desta lógica e que impõe uma penalidade e veta a cobrança é justamente a decisão do CAD. Aqui também pouco importa quem tem razão, o caso ainda está sub júdice, mas se eu somar elementos de todos estes 4, 5 casos que eu apresentei aos senhores, é possível se chegar à conclusão de que, sem revogar a legislação tributária e sem, tampouco, ofender a coisa julgada, um caso que estabeleça esta contraposição entre a vantagem tributária, a liminar, a coisa julgada, a vantagem obtida por conta da legislação, sem entrar no mérito da constitucionalidade da legislação, da legalidade desta legislação ou da legalidade das decisões judiciais, é possível, na minha maneira de ver, e estes casos todos oferecem elementos para a construção, é perfeitamente possível ao CAD, examinando os efeitos anticompetitivos que a legislação e que as decisões judiciais possam eventualmente ter sobre o mercado, impor nestas condições fórmulas que reequilibrem o jogo concorrencial. Na verdade, se um concorrente, por exemplo, obtém por uma liminar ou por uma decisão com trânsito em julgado, por exemplo, uma vantagem tributária significativa em relação ao seu concorrente menos felizardo, que não obtém a mesma vantagem em juízo, em algumas situações não chega a ser muito difícil demonstrar que em poucos anos, dependendo evidentemente das características econômicas do mercado, se é um mercado mais concentrado, menos concentrado, com facilidade à entrada, com dificuldade à entrada no mercado, não é difícil demonstrar que em curto espaço de tempo
o concorrente que detém a vantagem é capaz de eliminar, afastar do mercado o seu rival. E desta perspectiva, sem mexer uma vírgula na legislação ou na decisão judicial, me parece cabível, me parece possível que o CAD adote determinadas medidas com o objetivo de reequilibrar a concorrência. Há determinadas situações nas quais, por exemplo, um competidor pratica aquilo que na linguagem, digamos, vulgar é chamado de dumping, mas que na linguagem da legislação brasileira recebe o nome de preço predatório. Quando um concorrente pratica um preço predatório, evidentemente os seus competidores, os seus rivais, podem se socorrer da legislação antitruste e obter do CAD, ou obter diretamente em juízo, uma medida capaz de reequilibrar esta relação, por exemplo, impondo limites à capacidade de atuar no mercado com preços abaixo do custo, por exemplo. Coisas parecidas com essas, a aplicação de um raciocínio análogo a este do preço predatório, em situações nas quais eu tenha este desequilíbrio decorrente de decisão judicial ou decorrente de uma legislação que provoque assimetrias no mercado, me parece bastante cabível e, por analogia com a questão dos preços predatórios, que seja imposta ao concorrente que goza desta vantagem, capaz de desequilibrar o mercado, limitações no que se refere aos preços praticados no mercado. Nesse sentido, é que eu arrisquei aí um argumento, tentar apresentar para vocês uma tese que eu tenho absoluta consciência de que é polêmica, controvertida, tem aspectos, enfim, que eu não tive aqui o tempo de aclarar, de apresentar com detalhes, mas acho que a partir desses elementos eu tenho, pelo menos, algum material para iniciar uma discussão a respeito da relação entre o direito tributário e o direito da concorrência. Eu gostaria de agradecer muitíssimo ao IBET pelo convite para participar deste evento, particularmente ao professor Paulo de Barros Carvalho, ao professor Eurico, pelo convite, e agradecer particularmente a atenção que um público de tributaristas e não de especialistas em questões antitruste, a atenção dispensada pelos senhores. Muito obrigado.